Olá, tudo bem? Meu nome é Altair Calisto. No vídeo de hoje a gente vai ter uma abordagem um pouco mais completa das funcionalidades aqui da panela de pressão elétrica da Oster, a OPAN 920. Vamos falar agora sobre os acionamentos da tampa desta panela, tá? Para que você inicie o funcionamento da panela, você irá travá-la aqui, ó, fechando ela, correto? E para que ela inicie a pressão em si, você vai girar o seletor nessa direção aqui, ó, no sentido horário, travando aqui, ó. Quando você terminar o cozimento do alimento, aí você vai girar ele no sentido anti-horário e vai sinalizar aqui, ó, onde tem esse ícone aqui, ó, da eliminação do vapor. Concluiu, eliminou o vapor, aguarda um pouquinho e depois você só vai ter que girar ela aqui, ó, e ligar a tampa. Outro detalhe importante, ela tem uma segunda trava em pino que fica localizada aqui no final da alça. Você vai perceber que quando você abre a sua panela, ela libera o pino e quando você fecha, ela trava o pino, tá? Então isso é mais um ponto de segurança aí para a panela. Um detalhe importantíssimo que eu li no manual é que você não pode de maneira nenhuma abrir a tampa da sua panela sem despressurizar. Então nunca se esqueça disso, tá? Sei que é uma coisa um pouco até boba de se falar, mas é um risco, né? Às vezes por um momento de desatenção a gente pode fazer isso, mas fica aqui a ressalva. Você sempre vai ter que despressurizar a sua panela, tá? Então você vai acionar aqui o botão para que ela libere o vapor. Ela liberando o vapor, espere um pouquinho e aí sim você pode abrir a sua panela. A panela de pressão elétrica da Oster tem várias funções que podem facilitar o seu uso no dia a dia. Ela tem algumas pré-programações de alimentos mais básicos que são fáceis de ser acionados. Posso dar o exemplo de alimentos como o arroz, vegetais, feijão, carnes, sopas e até bolos. A panela também tem a função manter aquecido ou cancelar, que basicamente serve justamente para manter o alimento aquecido por até 4 horas, ou também para cancelar qualquer função utilizada na panela de pressão. Ou seja, se eu fizer o acionamento de carnes, mas não quiser continuar o processo, eu posso só cancelar e voltar ao início, correto? Temos as funções aqui de arroz, vegetais, bolos, sopas, feijão e carnes. As funções principais de utilização delas são manter aquecido ou cancelar, como mencionado, timer e programar tempo. Vamos falar um pouquinho mais sobre elas. Programação de tempo nada mais é do que a programação do tempo que você deseja para iniciar o cozimento. Você pode acionar qualquer uma das funções pré-programadas e adicionar tempo a ela, como você vê aqui. No caso, o tempo escolhido aqui são 20 minutos. Um detalhe importante que você precisa saber sobre essa panela é que ela só iniciará o cozimento quando atingir a temperatura ideal para o alimento, tudo bem? A função pré-programada para carnes tem um time de 25 minutos. A função para feijão tem uma pré-programação de 40 minutos. A função sopas tem uma pré-programação de 30 minutos. A função bolo também uma pré-programação de 40 minutos. Programação de tempo para vegetais é de 25 minutos. E programação para arroz é de 10 minutos. Agora vamos falar sobre a função do timer. É uma função um pouco mais complicada de se explicar, mas eu vou tentar ser bem didático aqui. Vamos supor que são 8 horas da manhã.
e você quer colocar uma carne para cozinhar ao meio-dia. Você já quer deixar os alimentos dentro da panela, pré-selecionados, e quer que o cozimento se inicie ao meio-dia. Neste caso, você vai adicionar o modo carnes, como exemplificado antes, vai selecionar o timer e vai adicionar o tempo necessário para alcançar o horário que você deseja. É assim que funciona a função timer aqui dessa panela de pressão, certo? Você vai programar anteriormente e vai contabilizar quantas horas tem de diferença entre o horário que você programou a panela e o horário que você deseja que ela inicie o cozimento. Espero que tenha ficado bem explicativo aí. Pode ver que ela começou a contar, ó. Colocamos ela para 4 horas e agora já se passou 1 minuto, 3 horas e 59. Como mencionado antes, se eu programei a panela às 8 da manhã e eu quero que ela inicie o cozimento ao meio-dia, eu tenho que contabilizar a diferença de horas entre o horário que eu estou programando e o horário que ela vai iniciar o cozimento do alimento. E antes que eu me esqueça, apenas mais um detalhe sobre o fechamento da UPAN 920. No aro acima do painel você vai encontrar dois ícones que simbolizam destravado e travado, ou seja, destravada e travada. Você vai girar sua tampa no sentido anti-horário para travar ela e no sentido horário para destravar. Eu espero de verdade ter te ajudado com mais informações sobre a UPAN 920. E se você tirou alguma dúvida aqui no nosso vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no nosso canal, além de compartilhar com mais pessoas que estejam com dúvida. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos numa próxima aqui na Calistos House. Perfect.